amados e queridos irmãos, ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui pela graça do Senhor para iniciarmos a leitura de mais um capítulo da Palavra do Senhor juntamente com você. Parabéns para você que está neste propósito de ler todos os dias conosco a santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 10 do livro de Gênesis. Chegamos aqui então ao capítulo 10, que tem como assunto a história dos descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Vamos então à leitura deste capítulo. Versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Versículo 4. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Verso 5. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as nações. Verso 6. E os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Verso 7. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. Verso 8. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Verso 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Verso 10. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Verso 11. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote-ir, Calá. Verso 12. E Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Verso 13. E Misraim gerou a Ludim, a Anamim e a Leabim e a Naphtuim. Versículo 14. A Patrusim e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Verso 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Verso 16. E ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu. Verso 17. E ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu. Verso 18. E ao Arvadeu, ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Verso 19. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. Verso 20. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Verso 21. E a Sem nasceram filhos. E ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Verso 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Verso 23. E os filhos de Arã são Uz, U, Jeter e Mas. Verso 24. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra.
E o nome do seu irmão foi Joquitã. Verso 26. E Joquitã gerou a Almodá, a Selefe, a Zarmavé, a Gerá. Verso 27. A Adorão, a Uzal, a Diclá. Verso 28. A Obal, a Abimael, a Sebá. Verso 29. A Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Verso 30. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Verso 31. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então de procedermos aqui à leitura do capítulo de número 10 aqui do livro de Gênesis. Quero reler com você alguns versos para uma meditação para o nosso enlevo espiritual. Nós vamos ler ou reler os versículos 15 ao 18 aqui do capítulo 10, que nos diz assim: E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, ao Amorreu e ao Gergazeu, ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, e ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Amateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá, Zeboim, até Laza. Muito bem, meus amados, nós lemos aqui esses versos, ou relemos aqui Gênesis 10, 15 ao 18. Meus amados irmãos, os cananeus são símbolos das obras da carne. No capítulo anterior, capítulo 9 de Gênesis, vimos que por causa de sua atitude desrespeitosa para com o pai, Cão e seus descendentes foram amaldiçoados. Os cananeus foram povos descendentes de Cão, conforme os versos que nós relemos. Os cananeus vieram ocupar a terra prometida por Deus a Israel. Quando Israel saiu do Egito e, sob o comando de Josué, invadiu Canaã, os cananeus, em suas diversas ramificações, foram derrotados por Israel, e este tomou posse da terra. Porém, queridos irmãos, ao lermos o livro de Juízes, vemos que as vitórias de Israel sobre os cananeus foram incompletas por negligência dos próprios israelitas. Estes se acomodaram e acabaram por aceitar ficar convivendo com os cananeus. Estes, em muitos momentos, oprimiram os israelitas, causando-lhes muitos sofrimentos. Amados irmãos, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a seguir, nos ensina sobre as obras da carne. Diversos tipos de pecado que, se não forem expulsos da nossa vida, pode nos arruinar espiritualmente. Os povos cananeus que Israel não expulsou totalmente são figuras ou símbolos das obras pecaminosas da carne. Meus amados irmãos, não podemos nos comportar como Israel, permitir que essas obras da carne
estejam habitando em nós. Precisamos expulsá-los ou expulsá-las da nossa vida. Paulo, da parte de Deus, nos dá a devida estratégia para derrotarmos as obras da carne. Disse ele: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Ou seja, se nós vivermos em comunhão com o Espírito Santo, submissos a Ele, Ele nos dotará de poder para derrotarmos esses cananeus, entre aspas, que querem nos subjugar e nos afastar do Senhor. Meu irmão, minha irmã e ouvinte, busque a comunhão com o Espírito Santo e seu poder todos os dias, e assim você derrotará todos os dias também os cananeus que hoje, as obras da carne, as obras ímpias da carne, que querem tirar a nossa comunhão com Deus, nos afastar do Senhor. Revista-se da graça, do poder do Espírito Santo todos os momentos, e você será mais que vencedor sobre essas obras pecaminosas, sobre os cananeus dos dias de hoje. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Convido você para orarmos juntos neste momento. Deus eterno, Pai querido, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Pai querido, os cananeus querem nos oprimir, querem, Senhor, que nós pratiquemos as obras pecaminosas. Mas Deus, assim como o Senhor capacitou Josué e o teu povo para vencer os cananeus, e eles venceram inicialmente, e depois, Senhor, se conformaram em conviver com eles, que não seja assim conosco. Ajuda-nos, ajuda o teu filho e a tua filha que me ouvem, que nós possamos expulsar todos os dias as obras da carne da nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, chegamos então ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Espero você amanhã para nós continuarmos a leitura da Palavra de Deus no capítulo de número 11. Um abraço, fique na paz do Senhor.